2 anos de Canadá. Dia 11 de agosto agora, comemoramos 2 anos que a gente deu saída do Brasil, estamos morando aqui no Canadá, trabalhando, estudando, até adotamos um cachorro nesse segundo ano aqui de Canadá. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel, como eu já comentei, moro aqui no Canadá há 2 anos com a minha esposa Thaís. E no vídeo de hoje eu quero dar continuidade, porque algumas semanas atrás eu soltei um vídeo falando como foi o nosso primeiro ano aqui no Canadá. Se você quer saber mais detalhes, acesse esse card aqui em cima, assiste o vídeo do primeiro ano, depois você volta aqui e confere nesse vídeo como que foi o nosso segundo ano aqui no Canadá. O segundo ano no Canadá aqui começou com muito estresse para mim. A Thaís, graças a Deus, estava trabalhando, eu estava trabalhando, não na minha área, mas eu estava numa busca incessante por um emprego na minha área. Gente, todo santo dia eu mandava muitos currículos, aplicava para muitas e muitas vagas. Fui chamado para algumas entrevistas, mas não consegui nada. Fiz até um trabalho de freelancer, me deu uma grana muito boa, porém não teve continuidade. Fiz esse trabalho uma vez aqui, não me chamaram mais, porque era um projeto só, e aí, vida que segue. O que aconteceu? No início de setembro, nosso visto ainda também não tinha chegado, a Thaís foi visitar a família dela no Brasil. Eu comecei o college, estava animado, é um programa novo, ia conhecer gente nova, fazer mais amizades, e estudar algo que eu queria, que era voltar a roteiro e produção de filme e cinema aqui no Canadá. O nosso primeiro perrengue acontece quando a Thaís volta do Brasil. A gente deu entrada na extensão dos vistos em maio de 2023. Os nossos vistos venceram no final de julho. Quando a Thaís foi para o Brasil visitar os pais dela, o visto já tinha expirado, porém nós não ficamos ilegal. Isso daí pode até ser tema para um outro vídeo, mas adiantando, aqui no Canadá, quando você aplica para uma reextensão do visto, o seu visto expira a data e você não recebeu resposta alguma, você fica num status chamado status implícito, porque ainda você está esperando a resposta do seu visto aqui no Canadá. E basicamente, a Thaís teve um perrengue bem sério lá no aeroporto, conversou com o oficial de imigração, ele perguntou como que você mora aqui no Canadá, se você está sem visto. Ela explicou que a gente já tinha aplicado para reextensão, mostrou todos os documentos fazendo essa comprovação, e por fim ela conseguiu entrar porque ela tinha o ETA, mas ela tinha que sair do Canadá em 6 meses. Como eu já tinha comentado, eu também comecei o college, não tive umas experiências tão legais assim no primeiro mês e foi algo que me desanimou muito mesmo. Tem um outro vídeo aqui que eu até comento essas experiências que eu tive lá no Humber College. Se você quiser saber, confere lá, depois volta pra cá. E só voltando um ponto que eu esqueci de falar, o nosso visto chegou aqui na primeira semana de outubro. Que alegria foi quando o visto chegou. Na mesma hora eu liguei pra Thaís e falei, amor, o visto foi negado, e agora, o que a gente vai fazer? Ela ficou numa crise de pânico. Eu falei, não, eu tô brincando, o visto foi aprovado, tá tudo certo. No início de outubro, tem uma festa aqui no Canadá chamada Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. Nós fomos convidados aí por um casal de canadenses aqui, amigos nossos, e foi uma experiência muito legal, porque até então a gente não tinha comemorado essa data aqui no nosso primeiro ano aqui no Canadá. Vida que segue, eu trabalhando muito, a Thaís trabalhando muito, os nossos horários não batendo de jeito algum. A Thaís começou a comentar comigo, amor, final de semana eu tô sozinha em casa, não tem nada para fazer. E eu sou muito extrovertido. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu faço amizade em qualquer lugar com muita facilidade, mas a Thaís, ela é totalmente o oposto de mim. Ela é muito mais introvertida. E ela começou a comentar, amor, eu queria tanto ter um cachorro, E vai eu, Emanuel, na saga atrás do nosso filhote. Gente, eu comecei a fazer umas pesquisas para adoção. Isso pode até ser tema para um próximo vídeo mais detalhado aqui no canal. Mas basicamente a adoção aqui, você não vai no lugar, adota, o cachorro é seu. Não, você tem que pagar. Gente, eu tava guardando uma grana para comprar um MacBook para mim pro college. Só que eu vi o cachorro, eu falei, ah, não. Entre a minha necessidade e a felicidade da Thaís, não, vamos focar primeiro na felicidade dela. E aí o que aconteceu? A gente viajou de carro aqui para uma cidade ao norte, chamado Innisfil, fica mais ou menos 1 hora de carro aqui, próximo de Barrie, aqui em Ontário mesmo. E a gente foi buscar o Marley,
que é esse cachorro aqui da foto que vocês estão vendo. Gente, a Thaís, depois que o Marley chegou em casa, ela melhorou assim 1000%. Eu sentia que antes ela estava muito desanimada, se sentindo sozinha aqui no Canadá. Querendo ou não, a nossa vida é muito corrida. Para quem sabe, eu já comentei alguns vídeos anteriores aqui, eu tinha uma produtora de vídeos no Brasil, então eu ainda estava atendendo clientes do Brasil, eu estava dando conta de college aqui no Canadá, eu estava trabalhando e isso toma muito tempo. Eu não queria simplesmente deixar os clientes no Brasil de lado, entendeu? Ou fazer as coisas de qualquer jeito aqui no Canadá. Não, vou seguir a minha vida certinho, bonitinho. E o que aconteceu? Eu senti que com o Marley dentro de casa, a Thaís melhorou muito como pessoa. Assim, ela se sentiu muito melhor. Eu também senti muito melhor. No começo foi um pouco difícil a questão para mim da adaptação. Eu perdi 5 quilos em 2 semanas. Gente, me deu uma crise de ansiedade, mas agora é só paz dentro de casa. A gente já está super adaptado com o Marley. Todos os dias que eu saio, eu gravo alguns shorts aqui pro YouTube, ele tá comigo. Então assim, é uma companhia que fez uma diferença muito grande na minha vida e na vida da Thaís aqui no Canadá. E óbvio, final do ano chegando, Natal, a gente passou sozinho em casa. Muito ruim, é muito ruim isso. Não é uma experiência que eu recomendo. Porém, o ano novo a gente passou num apartamento de colegas nossos aqui. E foi uma experiência muito legal, porque só tinha um brasileiro. Gente, a gente se sentiu tão acolhido, tão confortável, tão amado ali dentro daquele lugar que a gente não queria ir embora. Porque assim, você tem amizade com brasileiros aqui, e às vezes quando você consegue, você sai, você vai dar uma volta, vai se divertir, vai num bar e tal. Mas foi passar o ano novo e, gente, foi uma experiência muito bacana mesmo. A gente comeu bastante, a gente bebeu bastante. O Marley foi com a gente, tem até uma foto aqui, e foi uma experiência incrível, foi muito legal mesmo. Início de janeiro começou, eu estava muito desanimado do college, não estava mais querendo dar continuidade no curso, eu já estava ali num desânimo tão grande que, graças a Deus, eu só não fui afetado porque o curso que eu estava fazendo não tinha provas. Como é um curso de roteiro e produção, você trabalha muito com criação. E o que acontece? A gente tinha alguns projetos muito grandes para escrever. Então, basicamente, você tinha que trabalhar nesses projetos, escrever, e não tinha testes ali a serem aplicados. E eu fui levando college, com a cabeça cansada. Não foi uma experiência tão, assim, interessante por conta desses problemas que eu tive no começo do college. Mas em fevereiro, a gente teve uma experiência incrível. Eu sou meio louco e quando eu coloco uma coisa na cabeça para fazer, gente, ninguém tira. Quando ela falou de adotar o cachorro, gente, eu coloquei isso na minha cabeça que eu não pensei em consequência nenhuma. Eu falei, eu vou adotar o cachorro e pronto. E em fevereiro, eu tenho um casal de amigos que moram na Irlanda, a Marina e o Roberto. Eu falei para eles, gente, a gente vai aí visitar vocês em fevereiro. Sério? Eu falei, não, sério, eu vou com a Thaís, a gente vai visitar, a gente vai aproveitar aí e vai ser uma experiência muito legal. Gente, foi uma viagem curta que fizemos. A gente fez uma road trip lá na Irlanda, Irlanda do Norte. Tem algumas fotos aqui para vocês darem uma olhada. E foi um dos primeiros momentos que a gente viu que realmente a gente consegue ter uma vida de qualidade morando aqui no Canadá. Porque desde que a gente tinha chegado aqui, a gente trabalhou, a gente economizou, estudei, e trabalhamos, e a gente estava economizando dinheiro. Poucas foram as vezes que a gente saiu para ir para um bar, para jantar fora, mas foi uma experiência bem legal. Você vai viajar para um lugar na Europa, que querendo ou não, saindo do Brasil é muito caro, e a gente pagou pouco. Gente, foi assim, sensacional mesmo. E aí voltamos novamente para o Canadá e vida que segue. E eu já estava de saco cheio do college. Não aguentava mais. Eu estava trabalhando num roteiro para série de televisão de 1 hora. São 60 páginas para você escrever.
eu estava trabalhando num projeto de um longa-metragem, eu estava trabalhando num episódio de sitcom. Gente, eu não aguentava mais escrever, criar e escrever. Gente do céu, minha cabeça estava assim, num ponto que eu não aguentava mais. Nesse meio tempo, eu encerrei todas as minhas atividades no Brasil, assim, saí de portas abertas com os clientes, né? Encerramos tudo certinho, bonitinho, não deixei ninguém no prejuízo. E aí foi nesse ponto que eu tive essa conversa com os clientes no Brasil, que eles falaram o seguinte para mim: Emanuel, você não vai mais voltar para o Brasil, você vai ficar aí no Canadá, você vai se encontrar aí e você vai dar continuidade na sua vida aí no Canadá. E aí que eu senti que essa que foi a virada de chave, realmente vendo que o Canadá agora é o nosso lar. E a nossa vida deu continuidade aqui, estudando. Em março, gente, eu não queria mais ir para o college. Eu acho que eu entrei assim numa crise de ansiedade tão forte aqui, mas tão forte, que eu não queria nem mais ver ninguém no college. Não queria mais ter contato, não sei o porquê. Mas assim, me deu um desânimo tão grande, e esse curso era algo que eu queria muito ter feito. Eu fiz, investi uma grana muito boa nele, porém, ele me desgastou a tal ponto que eu não queria mais ver nada a respeito desse college, que eu não queria ver mais nada a respeito desse programa. A minha mãe chegou aqui em abril, nós comemoramos o aniversário dela aqui no dia que ela chegou, 70 anos. Foi uma experiência bem legal ter a minha mãe aqui perto da gente. Ela deu uma força absurda, porque agora a gente tem um Marley dentro de casa. E, gente, hoje eu entendo porque que as pessoas aqui no Canadá gastam tanto dinheiro com nannies e com dog walkers. Nanny, para quem não sabe, são as babás, cuidadoras de nenéns. E os dog walkers são as pessoas aqui no Canadá que pegam o seu cachorro na sua casa, vai levar para dar uma volta e traz o cachorro de volta. São duas profissões que no Brasil, eu vou falar aí que elas não são tão valorizadas. Mas aqui, se você quer vir para o Canadá para cuidar de criança e para você cuidar de cachorro, gente, você ganha muito dinheiro. Você não vai ficar rico, mas quando eu falo você ganha muito dinheiro, você ganha um dinheiro excelente para ter uma vida de qualidade aqui no Canadá. Óbvio, vai depender muito de você e do teu esforço. Nada vai cair do céu para você por aqui. Terminei o college em abril. Gente, eu nem fui na formatura. Eu não quis ir. A minha mãe até estava super animada para ir. E assim, chegou um ponto de eu estar tão desinteressado da formatura que eu até esqueci de fazer a aplicação lá que tinha que ter sido feita para ir na formatura. Diferente do primeiro college que eu fiz aqui na Centennial, o Humber College foi um college excelente, mas algumas coisas ali no curso me desanimaram muito profissionalmente falando. Mas já estava formado, peguei o meu diploma e mais uma vez começou a saga da aplicação da reextensão do visto, porque a gente sabia que o segundo ano aqui no Canadá ia terminar e a gente tinha que aplicar para a extensão agora do PGWP para mim, que é uma extensão de 3 anos. E aí fizemos a aplicação do PGWP dos 3 anos, tanto para mim. Aí a Thaís, como é minha cônjuge, ela consegue a permissão de trabalho dela, e também por estar trabalhando aqui já com uma família já há quase 1 ano. Mas assim, gente, essa experiência do segundo ano no Canadá aqui, eu achei que foi mais difícil pela parte da ansiedade, por esse desgaste. Mas financeiramente falando, foi muito melhor que o primeiro ano. Confesso que o primeiro ano foi muito mais difícil pra gente, financeiramente falando, porque a gente estava basicamente ali contando, não os centavos, mas contando ali questão dos dólares, tudo que a gente estava gastando, o que a gente podia gastar, o que a gente não podia gastar. Mas no segundo ano, isso daí, graças a Deus, foi muito melhor administrado. A Thaís tomou as rédeas aí da administração financeira. Então a gente conseguiu assim guardar uma grana bem legal, a gente conseguiu ter uma qualidade de vida aqui muito melhor que no nosso primeiro ano. Porém, eu não achei que o segundo ano ia ser tão difícil como foi o primeiro ano aqui em relação aos estudos. Foi um desgaste muito grande, alguns momentos assim eu me desanimei muito, como eu já falei várias e várias vezes nesse vídeo, mas
nem um dia da minha vida eu pensei, vou largar tudo e vou voltar para o Brasil. Algumas pessoas perguntam sobre isso, mas assim, essa questão de sair daqui, vou chutar o balde, vou largar tudo e vou voltar para o Brasil, gente, na minha cabeça isso nunca passou. Isso nunca passou. Porque a partir do momento que você tem alguns desinteresses por algumas coisas que acontecem no seu país, você vai buscar uma vida melhor em um outro lugar, que foi o que a gente fez vindo aqui para o Canadá. Mas em nenhum momento eu nego a minha origem, eu nego que eu sou brasileiro, eu falo, ah não, nunca mais vou voltar para o Brasil, não é isso. Mas essa opção de sair daqui, da qualidade de vida que a gente tem, vamos voltar para o Brasil, não. Nunca passou pela minha cabeça. A Thaís segue firme e forte, trabalhando com a segunda família dela, graças a Deus. Eu ainda não trabalho na minha área, porém estou nessa busca incessante por trabalhar na minha área aqui, gente. Eu sei que a área de cinema aqui é muito forte aqui em Toronto, tanto cinema quanto a televisão. Aqui realmente você tem muitas e muitas oportunidades boas. Eu tive algumas oportunidades aqui, que na minha área no Canadá, tem um lugar chamado CFC, que é o Canada Film Center. Eu já fiz um trabalho com eles e assim, foi uma experiência incrível. Foi uma experiência muito gratificante. Inclusive pessoas que moram aqui falam, meu, sério que você já fez trabalho com eles assim? Porque é algo muito relevante para a nossa área aqui no Canadá. Vou deixar os melhores vídeos para vocês assistirem aí. Segue e vejo vocês no próximo. Valeu!